Já sentiu que a quantidade de informação hoje em dia é simplesmente demais? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Tiago Forte e no livro Construindo um Segundo Cérebro, que é basicamente um mapa para transformar esse caos de dados numa fonte de clareza e criatividade. Pensa só nisso, todo santo dia, cada um de nós consome o equivalente a 174 jornais de informação. É uma avalanche, né? E o resultado, na maioria das vezes, não é conhecimento, é ansiedade, é cansaço. O mestre da produtividade, David Allen, já dizia, e ele acertou em cheio: o nosso cérebro está sobrecarregado tentando ser um HD externo e acaba sem espaço para fazer o que ele faz de melhor: criar, conectar, ter aquelas sacadas geniais. Então, qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, vamos encarar de frente esse problema do excesso de informação. Depois, vou te apresentar a solução, o tal do segundo cérebro. A gente vai ver o método, como ele libera a criatividade e, o mais importante, como começar a construir o seu hoje mesmo. Bora lá, vamos começar entendendo o tamanho do desafio que a gente enfrenta todo dia nessa era digital. Esse fluxo sem fim de dados não só sobrecarrega, ele literalmente esgota a nossa energia mental. Sabe aquela sensação de que sempre tem alguma coisa importante escapando, seja no trabalho ou na vida pessoal? Então, é disso que a gente está falando. Mas, e se existisse um sistema para organizar esse caos todo? Um jeito de transformar o estresse em um ativo, um recurso valioso? É aqui que entra o conceito de segundo cérebro. Pensa nele como se fosse uma versão moderna daqueles cadernos de anotações que gênios como Leonardo da Vinci usavam para organizar o pensamento e ter novos insights. Só que agora, digital e muito mais potente. E quando a gente centraliza todo esse conhecimento num lugar só, a mágica acontece. O segundo cérebro começa a revelar conexões que a gente nunca veria. E aí o jogo vira. A gente para de só consumir informação e começa, de fato, a criar com ela. Tá, a ideia é incrível. Mas e na prática? Como isso funciona? A resposta está num método chamado CODE. E tudo começa com os dois primeiros passos: capturar e organizar. A base do sistema é bem simples, na verdade. É um processo de duas etapas. Primeiro, a gente captura aquilo que chama a nossa atenção, que ressoa com a gente. E segundo, a gente organiza tudo isso de um jeito que faça sentido para agir. Olha, o segredo aqui não é salvar tudo. Longe disso. A ideia é ser seletivo. É guardar aquilo que te inspira, que pode ser útil, que tem um significado pessoal, ou, melhor ainda, aquilo que te surpreende e desafia o que você já sabe. E para organizar, esquece aquelas pastas genéricas tipo ideias ou artigos. O método PARA organiza a informação pela sua utilidade. Projetos são as coisas que você está fazendo agora. Áreas são suas responsabilidades contínuas. Recursos são seus interesses. E arquivos é tudo que já foi feito. Simples e focado na ação. Ok, a gente já coletou e organizou um monte de notas. Agora vem a parte legal. Como é que a gente transforma essa matéria-prima em algo novo, em algo criativo? A palavra-chave aqui é destilar. Em vez de ficar relendo artigos gigantes, a gente usa uma técnica chamada sumarização progressiva, para ir direto ao ponto, para extrair a essência de cada nota. Deixa eu mostrar como funciona. Tudo começa com a nota bruta, o texto completo que a gente capturou. Por exemplo, esse artigo aqui, sobre como nosso cérebro lida com o tempo. Esse é o ponto de partida. Depois, numa segunda leitura, a gente passa e destaca em negrito só as frases mais importantes, os insights principais. Isso já cria um resumo rápido, sem que a gente perca o contexto do original. E por fim, numa terceira passada, a gente pode destacar só a ideia central daquele trecho. Agora, em segundos, a gente consegue pescar a ideia principal e usar esse conhecimento de forma imediata. Esse processo todo me lembra muito aquela famosa série de litografias do Picasso. Ele pegou a imagem complexa de um touro e foi simplificando traço a traço até chegar na essência pura do animal. Exatamente isso que a gente faz com as nossas ideias. E qual o último passo? Expressar. Usar essas ideias destiladas para criar alguma coisa. Uma apresentação, um texto, um projeto novo. É nesse momento que o conhecimento se torna de verdade parte da gente. Mas vamos ser sinceros. Teoria é ótimo, mas não muda o jogo se não virar prática, certo? Então, por onde a gente começa? A boa notícia é que não precisa ser nenhuma revolução na sua vida. Não precisa parar tudo. Dá para começar com alguns passos bem simples e práticos.
Para dar o pontapé inicial, primeiro, escolhe um aplicativo de notas. Sério, qualquer um serve, não precisa ser o perfeito. Segundo, cria lá dentro as 4 pastas do método PARA. E terceiro, captura uma única ideia que te inspire hoje. Só isso. O movimento começa pequeno. E no fim das contas, a grande lição é essa. As ideias são passageiras, elas voam. Mas o conhecimento que a gente aplica, que a gente transforma em ação, esse sim se torna parte de quem a gente é e do que a gente pode construir no mundo. E olha, esse roteiro e essa apresentação foram feitos pelo canal Terceiro Cérebro, um canal feito para quem, assim como a gente, adora aprender. Se essa análise te ajudou de alguma forma, deixa uma curtida, comenta aí o que você achou, compartilha com alguém e o mais importante de tudo, se inscreve no canal porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Muito obrigada!